todos. É uma alegria poder estar aqui com vocês, continuando esse estudo que vocês estão realizando do livro de Daniel, qual eu parabenizo. O livro de Daniel, eu já falei isso com vocês diversas vezes, é o meu livro predileto da Bíblia. Eu acho que é o livro que eu mais leio, mais estudo e mais prego. Desde o início do meu ministério, fiz uma série sobre o livro de Daniel e são sermões que eu prego até hoje. Acho que todo pastor, ao longo dos anos, abandona alguns sermões, acho que a gente cansa e escreve novos, mas o livro de Daniel nunca consegui parar de pregar, de ensinar, de compartilhar os ensinamentos de Daniel. O livro de Daniel, como vocês já viram, ele pode ser dividido em duas partes. Os 6 primeiros capítulos, eles são predominantemente histórias, a despeito de também ter profecias, como o do capítulo 2. Já os 6 últimos capítulos, do 7 ao 12, são predominantemente profecias, mas também tem histórias, e nós vamos ver um pouco de história hoje, no capítulo 10. O capítulo 10 é a introdução da última visão que Daniel teve. Ela encerra, bom, se ele teve alguma outra, não foi registrada na Bíblia, né? A última, pelo menos, foi registrada na Bíblia. Começa aqui no capítulo 10, termina no capítulo 12. E hoje nós vamos ver esse início. E eu quero convidar vocês para lerem comigo aí o primeiro verso do capítulo 10 de Daniel, mas para isso, se lhe é possível, se você está em casa, feche seus olhos, vamos pedir sabedoria a Deus. Pai querido, vamos abrir agora a tua santa palavra, vamos lê-la, dar-nos discernimento para compreendermos teus ensinamentos, mas acima de tudo fé e coragem para o vivermos. É o que te pedimos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. É possível que alguma das coisas que nós vamos estar estudando aqui, alguns já tenham me ouvido pregar por aí, porque o capítulo 10 de Daniel eu preguei bastante, é um dos meus capítulos prediletos. E na época, como evangelista, aqui na PL, foi pouco tempo, mais tempo no Paraná, e eu pregava muito em campanhas evangelísticas, pela riqueza que tem esse capítulo. Mas o verso 1 diz o seguinte, acompanhe comigo. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Bom, vamos situar o que estava ocorrendo aqui. A despeito do capítulo não nos dar a informação, o contexto, o ano, e contrastando o período em que ocorreu isso aqui com outros eventos relatados em Esdras, Neemias, a gente consegue saber o que estava se sucedendo. Uma dessas dicas é o terceiro ano de Ciro. No primeiro ano de Ciro, ele assinou um decreto permitindo que parte do povo de Israel retornasse para Jerusalém com o propósito de reconstruir o templo, depois a cidade, as muralhas, foram 3 decretos, né? Mas esse é o contexto ainda do primeiro decreto, da reconstrução do templo. Eles chegaram na cidade para iniciar as atividades e os samaritanos ofereceram ajuda. E, de fato, os samaritanos não tinham por intenção ajudar. O que, de fato, eles queriam era não ver o templo de Deus reconstruído. E o povo, depois do cativeiro babilônico, voltou com outra estratégia, não é a palavra correta, mas voltou com outra intencionalidade de não mais se contaminar com o pecado. Eles não queriam mais associação com nações vizinhas, como eles haviam feito, que terminou redundando no cativeiro. E eles recusaram essa ajuda. Então, os samaritanos, eles mudaram a estratégia deles. O que eles começaram a fazer? Eles começaram a enviar relatórios falsos, a contar mentira para o rei Ciro, Dario, com a intenção de que este mandasse parar a reconstrução do templo. Essas informações começaram a chegar, não era uma situação muito simples, a tensão se tornou grande, e isso chegou aos ouvidos de Daniel. Daniel, nós temos que lembrar aqui que ele já estava no Império Medo-Pérsia e já era o terceiro ano de Ciro. Então, ele ficou no cativeiro babilônico por 70 anos. Se nós pegarmos aqui os 70 anos, com a idade que ele já tinha quando foi para o cativeiro, 17, 18 anos, quando ele saiu do cativeiro babilônico, adentrou o Império Medo-Pérsia,
ele já estava na casa dos seus 87 anos de idade. Então, aqui, neste momento, ele já caminha, ele já está na casa dos seus 90 anos de idade. Daniel não tinha mais saúde para voltar para Jerusalém. Ele não tinha mais estrutura, condições com os transportes que haviam naquela época. Veja, não é fácil uma viagem dessa, com uma idade destas, em condições nenhuma, nem de uma aeronave, nem de carro, o que me dirá em cavalos, carroças, como naquela época. E ele também tinha uma função privilegiada no Império Medo-Persa. Lembremos que no capítulo 6, ele foi escolhido um dos 3 presidentes para ajudar a governar o mundo, sob o comando de Ciro e Dario, e acima de 120 sátrapas, espécies de governantes. Mas nós conhecemos o episódio do capítulo 6, vocês já estudaram, recapitularam nos estudos dessa série também, onde uma cilada foi armada contra Daniel, ele foi parar na cova dos leões, acabou não sendo devorado, e a gente sabe quem foi devorado foi quem? Os outros 2 presidentes que montaram a cilada para ele e parte desses governadores ou sátrapas. A Bíblia se silencia, o Espírito pronuncia também, nós não sabemos se os outros 2 presidentes foram substituídos ou não, mas o fato é, e se não for, Daniel era o 3º homem do mundo na época, tinha um cargo de grande relevância. Se foram substituídos, ainda assim, até pelo carinho e simpatia que ele tinha diante dos governantes, ele estava ali entre um dos homens mais poderosos da Terra, com uma situação de certa comodidade no Império Medo-Persa e sem saúde e idade para retornar a Jerusalém. E já havia sofrido em demasia em 2 nações, correndo risco de vida constantemente. Daniel tinha tudo para cruzar os braços e dizer, olha, agora é a vez de Esdras, agora é a vez de Neemias, agora é a vez de Zorobabel, eles são mais jovens, eles retornaram, eles também têm a sua influência aqui, é a hora deles lutarem. Realmente, Daniel, humanamente falando, não tinha muito o que fazer. Mas é interessante o que Daniel se dispôs a fazer. Leiam comigo os próximos 3 versos, 2 a 4. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Uma pausa aqui. Durante quantos dias Daniel estava orando, pranteando? Quantos? Pode falar, nem que eu não escute. 3 semanas? Quantos dias são 3 semanas? Isso aí, o Oswaldo colocou ali na mão, ó, 21. Exatamente, guarde essa informação aí que ela é importante, nós vamos voltar nela. 21 dias, ok, vamos para o verso 3. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me untei com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do 1º mês, estando eu à borda do grande rio Tigre. Ok? Vamos parar por aqui. Então, o que foi que Daniel fez? E é óbvio que aqui eu vou fantasiar, colocar aqui na minha imaginação, né? Como ocorreu. Eu fico imaginando Daniel chegando, é óbvio que não significa que foi dessa forma, eu estou aqui ilustrando. Daniel chegando no palácio, olhando para sua secretária e dizendo, olha, cancela a minha agenda. Pois não, Daniel, passo para amanhã os compromissos? Não, você não entendeu, cancela a minha agenda. Não, ok, mas repasse para que dia? Não, você não está entendendo. Cancela toda a minha agenda. De hoje, de amanhã, dessa semana, da próxima, desse mês, do outro, cancela tudo. Estou saindo para uma viagem e não sei quando volto. Daniel simplesmente cancelou. Nós já falamos da importância que ele tinha no palácio. Ele era o 3º homem do mundo. De repente, ele cancela tudo e ele vai para um local tranquilo, junto do rio Tigre, como nós vimos no verso 4, para se dedicar a orar e jejuar parcialmente. Olha o que esse homem fez. Ele não retornaria mais a Jerusalém, ele não viveria mais ali, mas quando ele soube da luta do povo de Deus para reconstruir o templo, ele cancela todos os seus compromissos e vai para um local tranquilo, se dedicar exclusivamente à oração intercessora em prol do seu povo, da sua igreja, da sua nação e jejuar parcialmente. Interessante. Primeiro, o povo enfrentava uma luta para reconstruir o templo. Que luta que você enfrenta hoje? Você está tentando construir ou reconstruir algo na tua vida, na vida de um querido,
que você luta hoje? Você tenta reconstruir a felicidade do teu lar? Você está tentando reconstruir a vida de um filho, de uma filha? Está lutando para a reconstrução da tua saúde, do trabalho, para reconstruir as suas finanças? Qual que é a sua luta? A sua luta está relacionada a um querido, a um familiar que você tenta ver nos caminhos de Deus? Todos lutamos momentos da vida para construir ou reconstruir algo. Seja de ordem de saúde, seja de ordem financeira, seja de ordem familiar, enfim, sempre temos nossas lutas. Qual é a nossa atitude diante das lutas que temos? Nós nos pomos a orar? Eu pergunto, Deus realmente ouve a nossa oração? Nós podemos ter certeza de que Deus nos ouve, de que a vitória está assegurada? Você já teve a impressão que Deus se esqueceu de você? De que Ele não ouve a sua oração? Tem alguma coisa que você ora e aparentemente nada acontece, você já ora por muito tempo? Eu tenho. E eu já contei isso para vocês. Acho que mais de uma vez. Eu oro por meu pai há anos, todos os dias da minha vida, pela conversão dele. Meu pai era alcoólatra. Eu cresci vendo meu pai bêbado todos os dias. Minha mãe é adventista, sétimo dia, me criou na igreja. Todos os dias eu exagerei. Meu pai ficava bêbado todos os finais de semana. Nos dias de trabalho ele não bebia. Sexta-feira, quando ele saía do trabalho, ele começava a beber. E bebia ininterruptamente até capotar de domingo para segunda. Por que eu digo ininterruptamente? Quando ele apagava, ele parava de beber. Quando ele acordava, ele voltava a beber. Então era da sexta-feira tardinha, quando ele saía do serviço às 5 horas, até domingo à noite, a hora que ele apagasse, e aí ele acordava de ressaca, e toda segunda-feira eu vi meu pai trabalhar de extremo mau humor pela ressaca. Assim cresci. E eu, desde muito cedo eu oro pelo meu pai, todo santo dia. Eu não sei quantas pessoas Deus já me deu o privilégio de batizar, algumas milhares. Mas a pessoa que eu mais oro e peço a Deus para batizar, eu ainda não tive esse privilégio. Meu pai. Será que Deus não ouve a oração de uma criança? Eu comecei a orar para meu pai como uma criança. Será que Deus não ouve a oração de um pastor? Eu tenho 22, quase 23 anos de ministério e oro todos os dias do meu ministério pelo meu pai. Deus não ouve a oração. Você já teve a impressão que Deus se esqueceu de você? Daniel cancela todos os seus compromissos. Vai para um local tranquilo para se dedicar à oração intercessora. Não era nem benefício próprio que ele pedia. Ele pedia em prol do povo de Deus, pela reconstrução da casa de Deus. E eu te pergunto, Daniel era um homem de oração? Sim ou não? Era. Nós vemos isso no livro inteiro. No livro inteirinho. Tudo que foi visto até agora, a gente viu Daniel orando, com pouquíssimas exceções. No capítulo 1, para o risco que ele correu ao abrir mão da comida do rei. No capítulo 2, sobre o decreto de morte no sonho. No capítulo 3, ele não estava presente. No capítulo 4, quando o rei tem um novo sonho misterioso, Deus dá o discernimento do sonho. No capítulo 5, com uma mão reluzente aparece e escreve palavras reluzentes na parede. Deus dá o discernimento. No capítulo 6, na cova dos leões, quando ele ora, Deus envia o anjo que fecha a boca dos leões. Capítulo 9, estudando o livro de Daniel, vendo que o cativeiro babilônico duraria 70 anos, mas humanamente não enxergando o meio de sair do cativeiro babilônico. Ele começa a orar confessando os pecados do povo, seus pecados. Enquanto ele está orando, o anjo Gabriel já está ali ao lado dele. Daniel era um homem de oração e sempre viu a resposta de Deus de maneira imediata. Foi no capítulo 2, ele orou pelo sonho do rei e na mesma noite ele teve a interpretação. Outras coisas foram momentâneas, como o capítulo 9, ou como a Cova dos Leões e tantos outros episódios. Agora, na idade avançada, ao redor de 90 anos de idade, orando pelo povo, cancelando todos os compromissos para não ser interrompido, Daniel passa um dia inteiro orando e jejuando parcialmente. E aparentemente, depois de um dia de oração e jejum parcial, o que foi que aconteceu? Depois de um dia, aparentemente, o que foi que aconteceu? E aí? Nada. Nada. 2 dias. Nada. 5 dias. Nada. 10 dias. Nada. 15. Nada. 20 dias.
Nada. Será que Deus esqueceu de Daniel? Será que Deus esqueceu de você ou de mim? Mas ao final de 21 dias, algo misterioso aconteceu. Acompanhe comigo aí a partir do verso 5. Vamos ver o que foi que aconteceu. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ofaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei essa grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e, ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Interessante. Depois de 21 dias, um ser misterioso aparece a Daniel junto do rio Tigre. Que ser era este? Quem é que aparecera a Daniel ali junto do rio Tigre? Interessante que se nós olharmos a descrição que o apóstolo João faz de Jesus Cristo, quando apareceu para ele na ilha de Patmos, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, está lá em Apocalipse 1, depois você pode ler, a partir ali do verso 14, 15, 16, 17, está por ali assim. Parece que João copiou as palavras aqui de Daniel. A descrição é muito parecida. Quem é que estava aqui diante de Daniel? Jesus Cristo. Mas não como servo sofredor, não como a criancinha que nascera na manjedoura. Aqui estava Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele estava aqui em glória e majestade. É por isso que os homens que estavam com Daniel fizeram o quê? Correram, fugiram. Sabe por que eles correram e fugiram? Porque é impossível. Presta atenção no que eu estou falando. É impossível estar na presença de Cristo, em sua glória e majestade, sem antes tê-lo no coração. Por isso esses homens fugiram. E é por isso que quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, os ímpios correrão, fugirão, pedindo que as rochas e as montanhas caiam sobre suas cabeças, para esconder da glória daquele que vem nas nuvens. É impossível estar presente diante de Cristo em glória e majestade sem tê-lo no coração. Até Daniel, quando ouviu a voz de Cristo, o que aconteceu com ele? Desmaiou, caiu sem sentidos, rosto em terra. Mas espera aí, pastor, Daniel não tinha Cristo no coração? Tinha. Mas lembramos que ele também tinha natureza pecaminosa. Natureza pecaminosa. Por isso ele não pôde estar ali, acordado. Quando Cristo voltar nas nuvens dos céus, os justos, mortos, ressuscitarão perfeitos. E os que estiverem vivos no momento, num fechar e abrir de olhos, serão todos transformados. Nós seremos transformados. Toda a natureza pecaminosa será arrancada de nós. Então nós poderemos ver Cristo face a face, poderemos olhar para o céu e dizer: eis o nosso Deus a quem tanto aguardávamos. Será um encontro único. Poderemos tocar, abraçar Jesus, conversar com ele face a face. Mas aqui entra em cena agora um novo personagem. A Bíblia não diz quem é. Por uma questão de contexto, o personagem que sempre entrou em contato com Daniel era quem? Qual foi o anjo que sempre entrou em contato com Daniel? O anjo Gabriel. Então, pelo contexto, aqui era o anjo Gabriel. O livro Profetas e Reis corrobora esse pensamento. E aí o verso 10 diz: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e pôs-me sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado. Que coisa linda. Daniel caído no chão, desmaiado. Agora o anjo mais poderoso do céu, o chefe da corte angelical, vem com sua própria mão, toca Daniel, começa a ajudar Daniel a se levantar, olha para ele e o chama pelo nome. Daniel, e aí diz: homem muito amado. Pensa que privilégio. Quantos gostariam que um anjo aparecesse, lhe chamasse pelo nome e dissesse o quanto você é amado? Deixa eu ver as mãos. Pode levantar a mão aí se você gostaria disso. Acho que todos gostariam. Imagina, Ricardo, homem muito amado.
Álvaro, homem muito amado. Laércio, homem muito amado. Oswaldo, homem muito amado. Cleusa, mulher muito amada. Marco, homem muito amado. Alcione, homem muito amado. Hélio, homem muito amado. Daniel, Elias, Rita, Toninho, enfim. Deus é tremendo. Olha a atitude, mas deixa eu te dizer uma coisa. Nenhum anjo precisa vir aqui para te dizer isso ou dizer a mim. Porque essa é a mensagem, meu amigo, de toda... Às vezes corta aqui a cena pelo fundo que eu estou usando, mas essa é a mensagem de toda a palavra de Deus. Nós somos muito amados. Jesus Cristo veio morrer por minha causa, por sua causa. Se fosse só você neste mundo, Jesus teria vindo e morrido por você, por mim apenas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia. Nós somos muito amados. O que foi feito por Daniel pode ser feito por mim ou por você. Se preciso for, os anjos vêm em nosso auxílio. E eles vêm, e nós nem ficamos sabendo. Mas eles vêm e nos auxiliam. Eu já tive experiências assim, poderia narrar. Em outros momentos posso narrar. É incrível como Deus nos ama. Agora deixa eu fazer um parênteses aqui. Sabe como, na maioria das vezes, hoje em dia, Deus mostra o quanto Ele nos ama? Através de outro ser humano. E eu aprendi cedo, alguns aqui são líderes, estiveram no Concílio de Anciãos do ano passado. Um Concílio de Anciãos muito difícil para mim. Muito difícil aguentar manter a estrutura emocional lá, dado toda a surpresa que fizeram. Eu fui criado na igreja. Vi minha mãe sofrendo muito, como já narrei para vocês, para nos criar na igreja. Eu já vi meu pai quebrar os dedos da mão da minha mãe, já narrei isso para vocês, porque nos levou para a igreja no sábado. Meu pai proibia de nos levar na igreja ao sábado, mas como ele pescava todo sábado minha mãe estava conosco na igreja. Mas numa ocasião, acho que a pescaria dele furou e ele chegou em casa, não tinha ninguém. Quando minha mãe chegou comigo, com minha irmã, crianças, eles brigaram muito e na briga acabou que meu pai não fez com intenção de machucá-la, mas no ato de ignorância ele pegou a mão dela, torceu e acabou quebrando os dedos dela. E eu me recordo nesse dia de sentar nas escadas da varanda de casa e chorar muito. E orar pelo meu pai. Eu já orava pelo meu pai desde criança. Desde criança. Bem antes disso, eu nem sei que idade eu tinha quando comecei a orar. E quando isso aconteceu, eu tinha 7, 8 anos de idade, uma coisa assim. E é incrível, às vezes, como as coisas são. Todavia, quando chegou na minha adolescência, eu tive 2 anos, entre os 15 e 17 anos, de muitas lutas. Eu levei um cristianismo dividido. Essa é a verdade. Eu era líder da igreja. Eu dava estudos bíblicos. Vou ser honesto, eu era o diretor jovem da igreja. E para vocês terem uma ideia, eu sei que está gravando aqui, mas tomara que ninguém escandalize, nem agora e nem se ouvir essa mensagem depois. Eu já acelerei JA com medo de perder o ônibus, porque eu acabava o JA, corria para pegar um ônibus para ir para a cidade vizinha, passar a noite. Na época lá a gente falava gandaia, hoje talvez a melhor palavra seria balada. Eu sabia que eu estava errado, que eu estava em pecado, mas eu estava aprisionado. Eu não parava de frequentar a igreja, eu tinha medo de parar e nunca mais voltar. E um dia um ancião descobriu. Até hoje eu não pergunto para ele. Eu prefiro deixar assim, porque até hoje eu não sei o que foi que ele descobriu. Era muita coisa errada que eu fazia na época. Mas ele descobriu que eu fazia alguma coisa errada. E vocês conheceram esse ancião lá, que acabaram fazendo a surpresa e trouxeram ele. Ele mora no interior de Minas, onde eu cresci, em Viçosa. Trouxeram ele a esposa, o irmão João Liberato. Porque num domingo à noite, depois que ele havia descoberto, ele chegou para mim no culto, eu, um adolescente de 17 anos, falou: Guinaldo, depois do culto eu queria conversar contigo na salinha pastoral. Você imagina, não precisa ser muito esperto na vida para, numa época que os pastores tinham mais de 30 igrejas, com geografias longas, a gente viu o pastor 1 a 2 vezes por ano. Quem conduzia tudo eram os anciãos. E aí o ancião te chama para conversar na salinha pastoral. Você é um adolescente com a vida torta? Não precisa ser muito esperto para saber o que te aguarda, né? A bronca que vai vir. E eu me recordo como se fosse hoje dos meus pensamentos. Eu já conversei isso. Eu lembro da emoção, como eu fiquei emocionado ano passado, eu lembro da emoção do irmão João quando eu narrei, e ele ouviu pela primeira vez, o impacto dessa atitude dele na minha vida, que eu era um teologando, fui fazer uma Semana Santa nessa igreja, no meu primeiro ano de teologia, e do púlpito eu narrei essa história. E eu lembro da emoção dele, o quanto ele chorou,
por saber que aquela atitude dele comigo havia transformado minha vida. Porque eu passei o culto inteiro pensando nos palavrões que eu ia falar para aquele homem. O culto inteirinho. Eu pensei, o que ele está pensando que ele é? Que ele é meu pai? O que ele está achando? Se ele falar que eu faço isso, eu digo que tem Beltrano aqui na igreja que faz aquilo outro, Ciclano que faz aquilo outro mais, e fulano de tal que faz aquilo outro mais, igreja pequena, eu cresci ali, conheci todo mundo tem seus pecados. Eu falei, eu vou escancarar a casa de todo mundo. E tem mais, se ele me encher muito o saco, eu vou mandar ir para tal lugar e nunca mais coloco os pés nessa igreja. Foi desse jeito. Chegou a hora, eu fui para a salinha pastoral, tremia igual vara verde. Tremia muito. Eu não olhava nem para frente, eu ficava olhando só para o meu pé. Quando eu escutei os passos vindo no corredor, eu pensei, irmão João. Aí eu passei a tremer mesmo. Aí ele entrou na salinha pastoral, eu só vi o bico do sapato dele, porque eu estava olhando para o chão. Eu cheguei a erguer os olhos para ver se era ele mesmo. Quando vi que era ele, baixei a cabeça de novo, tremia mais e comecei a pensar, é agora, eu vou mandar para tal lugar. E ele abriu a boca e começou, Aguinaldo, eu te chamei aqui para te dizer. E quando ele estava nessa hora, na minha cabeça estava assim, é agora, eu vou mandar para tal lugar e vou embora, essa igreja nunca mais volto. E aí ele concluiu a frase, eu chamei aqui para te dizer que eu te amo muito. Ah, rapaz, quando o ancião, vocês conheceram ele, alguns de vocês viram que ele é uma pessoa simples. Já tinha a minha idade, mais ou menos, hoje. Ele é bem conservado, mas ele já está na casa aí dos seus 60 e tantos. Naquela época, ele deveria estar aí nos seus 40 e pouco, e eu com 17. E aí que ele diz para mim que me amava, um adolescente. Eu olhei para ele assim, e ele continuou, essa igreja te ama muito, e Jesus te ama muito mais. Eu quero que você saiba que você é muito importante para mim, você é muito importante para essa igreja e ainda mais importante para Cristo Jesus. Eu sei que você está passando por lutas, eu sei que você está enfrentando problemas, mas eu quero que você saiba que eu estou do seu lado. Se em algum momento você quiser se abrir comigo, se em algum momento você quiser conversar, sabe que você pode contar comigo. Vocês acham que eu falei A ou B para ele? Eu nem abri a boca, porque era uma vontade de chorar desesperadora. E se eu falasse A, eu perderia o controle, desabaria a chorar na frente dele. E naquela época eu achava também que homem não chora, e já me achava homem, né, com 17 anos. E quando ele me liberou ali, que eu coloquei o pé para fora da igreja, eu abri a boca a chorar. Eu fui até em casa chorando, e naquela noite, eu sabe o que eu tinha naquela época? Naquela época era Bíblia Inário, né? Você não tinha projeção, então você tinha Bíblia e tinha Inário. Eu levava para a igreja. Só que eu tinha um lugarzinho que eu escondia a Bíblia Inário no meio do caminho. Eu guardava, ia para a gandaia, voltava a pegar a minha Bíblia Inário e ia para casa. No domingo eu não chegava muito tarde, porque na segunda eu tinha que estudar cedo. E eu trabalhei uma época lá, era estudar de manhã, trabalhar à tarde. Comecei a trabalhar com uns 14 anos. Então, era cansativo, domingo eu não exagerava. Mas ainda assim eu ia para a gandaia. Naquele dia eu fui chorando para casa. E pedindo a Deus, Senhor, transforma a minha vida. Eu não posso continuar vivendo assim. Eu falo que 3 pessoas vão ter uma estrelinha na coroa referente à minha vida. Minha mãe, que foi a pessoa que mais me influenciou espiritualmente. Meu professor do Juvenis, hoje professor da Universidade Federal de Santa Catarina, João Nogueira, doutor. E o irmão João Liberato, o ancião que vocês conheceram ano passado. Porque Deus usou para transformar a minha vida naquele dia. E foi ali que Deus começou a me restaurar, a me trazer de volta, e alguns anos depois eu estava indo para o colégio fazer teologia. A maioria dos líderes sabe o que teria feito? Contado para outros membros da igreja, ou contado para o pastor, comissão da igreja teria se reunido, e quando eu fosse me dar conta, eu já não era nem mais membro da igreja. Agora, o meu caso não era público, ninguém sabia. Ele descobriu, e ele seguiu o caminho bíblico. Viste alguém em pecado? Vai ter com ele. Se ele te ouvir, ganhaste-o para Cristo. E foi o que aconteceu. Essa é a atitude do céu. Até quando um caso se torna público e nós temos que lidar com o processo disciplinar, nós temos que lembrar que a atitude é essa do céu. É erguer o pecador do chão, é dizer o quanto ele é amado pelos céus e pela igreja. Essa tem que ser a nossa atitude. Essa é a atitude do céu. Não criticar quem caiu, não ficar acusando, não ficar tirando pedra, mas tentar reerguer quem caiu. Tentar salvar quem caiu. Não significa que nós nunca vamos lidar com o processo disciplinar. Ele é bíblico, ele é essencial. Um caso se torna público, precisa ocorrer. Seja censura por um período, seja remoção, mas sempre em amor. Mas voltando ao texto bíblico, após dizer essas palavras de ânimo para Daniel,
Olha o que ele diz para Daniel no verso 12. E aqui é algo surpreendente, nós vamos caminhando para o final. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde qual dia? Primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Quando é que a oração de Daniel foi ouvida? No primeiro dia. Quando é que ela foi respondida? No primeiro dia, porque foi por causa da oração dele que o anjo Gabriel foi ali. Mas peraí, pastor. Se no primeiro dia, por que nada aconteceu? Por que não aconteceu nada, nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro? Antes de eu dar a resposta, deixa eu te dizer uma coisa. No exato momento que em fé você fecha os seus olhos, no exato momento que em fé você dobra os seus joelhos e clama a Deus, Deus ouve a sua oração, Deus ouve a minha oração e Ele responde a nossa oração. Nós temos um Deus justo, um Deus de amor, um Deus de misericórdia que nos ouve e que responde às nossas orações. Nós podemos confiar. Mas peraí, pastor, se assim é, por que não acontecia nada, pastor? Por que o senhor ora pelo seu pai há tantos anos? O senhor não sabe que a minha história, pastor, que eu tenho passado e quanto tempo eu tenho clamado a Deus? Se Deus responde, se Deus ouve, por que nada aconteceu? Queridos, nós às vezes esquecemos o mundo que vivemos. Às vezes esquecemos que nós vivemos no meio de uma guerra entre o bem e o mal. Só que agora a Bíblia vai abrir diante dos nossos olhos a cortina que separa o mundo visível do mundo invisível. Neste contexto, o verso 12, em que no primeiro dia foi ouvida, por causa da oração aqui o anjo foi. Olhem comigo o verso 13, primeira partezinha. Mas o príncipe do reino da Pérsia. Tá, vamos parar aqui, vamos entender isso aqui. Quem é o príncipe do reino da Pérsia? Eu vou acelerar, para não tomar muito tempo. Quem é o príncipe deste presente século que nós vivemos? De acordo com a Bíblia, quem é o príncipe desse presente século? De dor, de aflição, de pecado, de miséria. Quem é o príncipe, de acordo com Efésios? Satanás. Satanás é o príncipe desse presente século. Ele se conclama dono deste mundo. Quando Adão sucumbiu diante da tentação, ele se tornou o príncipe deste mundo. Por isso Jesus Cristo veio para tomar posse novamente deste mundo, para nos salvar. Qual era o império que dominava o mundo nessa época aqui? Império Medo-Pérsia. Então, quem é o príncipe do reino da Pérsia? Satanás. O império Medo-Persa dominava o mundo. O príncipe do reino da Pérsia é Satanás. Olha o que o anjo Gabriel está dizendo para Daniel. Vamos ler de novo agora a partir do verso 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia, mas Satanás, me resistiu por quantos dias? 21 dias. Há quantos dias Daniel estava orando sem nada acontecer? 21 dias. Foi só depois de 21 dias que o anjo apareceu a Daniel. Você consegue entender? No exato momento que Daniel começou a orar, agora é minha imaginação, Deus se levanta do seu trono e diz, Gabriel, meu servo Daniel está orando. Vá e responda a oração do meu servo. E Gabriel veio para trabalhar com Ciro, para que o decreto fosse mantido, para que o templo de Jerusalém fosse reconstruído, para que a nação de Deus fosse reconstruída. Mas eu te pergunto, Satanás queria ver o templo de Jerusalém reconstruído? Não. E essa missão ele não confiou a nenhum dos seus demônios. Ele foi em pessoa. E uma verdadeira batalha começou a ser travada na mente de Ciro. De um lado, Lúcifer, que um dia ocupara o primeiro lugar na corte angelical. Do outro, Gabriel, aquele que assumiu o lugar de Lúcifer quando se rebelaram. Parece até coisa daqueles desenhinhos, né, que coloca um anjinho de um lado e um capetinho do outro. Às vezes nós esquecemos que vivemos em meio a um grande conflito entre o bem e o mal. Que os anjos de Deus são uma realidade, mas os anjos do inimigo também o são. Quando eu oro, Deus responde, ouve e responde. Quando você ora, Deus ouve e responde.
Mas eu te pergunto, Satanás quer ver a felicidade da sua família, do seu casamento, do seu lar? Não. E os anjos do inimigo estão trabalhando. Ele quer ver a sua saúde, seu trabalho, sua situação financeira em dia. Ele quer ver a sua igreja unida. Ele quer ver seus filhos nos caminhos do Senhor. Não. Satanás não quer e ele envia os seus demônios. Nós temos que entender que nós vivemos em meio a uma guerra entre o bem e o mal. E as forças do bem estão agindo a nosso favor, mas as forças do mal estão tentando nos destruir a nossa alegria, a nossa felicidade, tudo que temos de bom aqui nessa vida. E se não fosse Deus restringir as hostes do mal, não sobraria nada de nós. Satanás destruiria. Olha o que aconteceu com Jó, quando Deus retirou parte da sua proteção. É isso, nós vivemos em meio a um grande conflito. Agora, eu fico imaginando, e aqui eu entro num outro tópico, se Daniel tivesse parado de orar. Eu fico imaginando se Daniel parasse de lutar. E se ele tivesse orado 15 dias? Orado de jejuado 15 dias. Será que teria acontecido? Será que você consegue compreender? A nossa luta é em oração. Nós não podemos desistir nunca. É incrível, quando Satanás acusou a Deus diante de todo o universo, Deus se impôs limites e começou a prestar contas para suas criaturas. Agora, quando eu e você oramos, nós abrimos portas e janelas pelas quais Deus pode agir, e ele não agiria se nós não orássemos. Será que você compreende o poder da oração? Daniel não parou de orar, Daniel continuou orando. E aí vem o restante do verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia, Satanás, me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, quem é Miguel? Eu pergunto, quem é Miguel? Jesus Cristo. Jesus. Efésios, assim o diz, Judas 9, 1 Tessalonicenses 4, 6, Apocalipse 12, 7, o próprio capítulo 12, verso 1, e Profetas e Reis, página 572, com toda clareza. Veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora imagina comigo. Minha imaginação. Volta a frisar. Daniel prossegue em oração. Depois de 21 dias orando e jejuando parcialmente. Oração intercessora. Eu fico imaginando Deus erguendo seu trono e dizendo: basta, Satanás. Meu servo Daniel continua orando. Eu preciso respeitar o seu livre-arbítrio. Vá, meu filho. Vá e responda a oração do meu servo Daniel. E Jesus se ergue de seu trono, em glória e majestade, com poder de um Deus todo-poderoso. E ele vem a este mundo, e queridas, contra Cristo em glória e majestade. Não há principados e potestades, não há Satanás, não há forças do inimigo que possa. E nós conhecemos a história. Não apenas o decreto foi mantido, como outros 2 decretos foram assinados. O templo foi reconstruído, a cidade foi reconstruída, as muralhas foram reconstruídas em dias de luta, em meio a muitas provas, porque Satanás não desiste nunca. As provas estão sempre aí, mas a vitória é certa. A vitória está garantida. E é por isso que o anjo apareceu aqui, é por isso que Jesus apareceu aqui a Daniel, como que dizendo a Daniel assim: Daniel, sua missão está concluída. Vá para casa, fica tranquilo, está tudo resolvido. Você pode ir embora. E aí o anjo Gabriel começa a narrar para ele, a dar segurança para ele de que a vitória estava assegurada. E o anjo faz mais do que isso. Porque se nós continuarmos lendo, e vocês vão estudar aí os próximos capítulos, mas se nós continuássemos aqui avançando na leitura, nós íamos ver que o anjo começa a adentrar no futuro. Ele começa a vir, vai avançando, e ele chega a dias até que estão diante de nós ainda, como no capítulo 12, verso 1. E ele começa, e Daniel fica perdido, é óbvio. Ele começou a adentrar no futuro, Daniel ficou meio perdido ali, mas sabe o que o anjo estava fazendo ali? E com tudo isso, sabe o que o anjo estava fazendo? A segurança que o anjo deu a Daniel, de que a vitória estava assegurada, que ele poderia voltar para os seus afazeres, para a sua casa, o anjo queria dar para você e para mim. Por isso ele adentrou o futuro, para dizer a mim e a você: a luta é grande. Nós precisamos estar atentos, precisamos orar sem cessar. Mas fica tranquilo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, por quê?
eu venci o mundo. A vitória já está assegurada. Nós podemos ficar tranquilos. E aí no verso 1, o anjo diz que Miguel vai se levantar mais uma vez. E essa vai ser a última vez que Miguel vai se levantar do seu trono. E vai haver tempo de angústia como nunca houve. Mas é nesse tempo que Jesus virá para salvar os seus. É a última vez que ele se levanta, porque ele se levanta do seu trono para vir a este mundo buscar a mim e a você. E a vitória será plena. E aí chega num dos versos, não é o meu verso predileto da Bíblia, mas talvez seja o meu segundo verso predileto da Bíblia, mas um dos versos mais ricos de significado e maravilhosos de toda a palavra de Deus. Depois de narrar tudo, de Daniel ter ficado meio perdido, porque o anjo foi adentrando no futuro. O anjo olha para Daniel e diz o que está no verso 13 do capítulo 12, e eu encerro com a leitura desse verso. Diz assim: tu, porém, e dá para acrescentar o nome de Daniel aí, Daniel, segue o teu caminho até ao fim. Eu sei que você não está entendendo tudo, Daniel, mas fica tranquilo, segue o teu caminho até o fim, pois, olha que mensagem dura, ele já tinha seus 90 anos, pois descansarás. Você vai morrer, Daniel. Você vai descansar, você vai morrer. Agora, ao fim dos dias, te levantarás para receber a tua herança. Que mensagem! Deixa eu te dizer uma coisa, assim como a vitória foi assegurada para Daniel naquele dia, a vitória é assegurada para você. Assim como levantar para receber a herança foi dita a Daniel, Cristo Jesus nos diz que a vitória é nossa. Aqueles que dormirem em Cristo vão levantar para receber a herança. Aqueles que tiverem vida vão olhar para o céu, ser transformados e também receberão a herança. A vitória é sua, a vitória é minha, em Cristo Jesus. Agora precisamos de lutar enquanto estamos aqui. E a luta é constante, porque Satanás é astuto. E é por isso que eu quero fazer um convite para você, para não desistir. Por que eu oro pelo meu pai todos os dias? Porque nós temos que continuar lutando. Eu não desisto. Eu continuo clamando. Eu continuo lutando. Lembremos que quando a gente ora em prol de uma pessoa, como eu oro em prol do meu pai, Deus deu um dom maravilhoso para mim, para você e para todo ser humano, que é o dom do livre-arbítrio. Eu já perdi a conta de quantos milagres eu vi Deus operando na vida do meu pai. Inclusive, ele já não é mais alcoólatra. Tem 6 anos que ele parou de beber. Vai completar 2 anos que meu pai é vegetariano. Meu pai assiste culto todo sábado agora com a minha mãe. Essa pandemia, pelo menos para eles, foi muito bom. Porque ele levava a minha mãe para a igreja, que no passado ele proibia, ele leva agora todo sábado. Agora ele assiste o culto todo sábado com a minha mãe. E tantos outros. Minha mãe prega para ele quase todo dia. Há 2 anos, minha mãe me disse que estava vivendo o melhor ano do casamento dela. 2 anos atrás. Eu não sabia se eu ficava triste ou se eu ficava feliz. Porque depois de quase 50 anos de casado, 78 anos de idade, ela me dizendo isso. Mas Deus seja louvado, que antes tarde do que nunca. Deus tem operado milagres. Se ele vai se entregar totalmente a Cristo Jesus, eu não sei. Eu sei que Deus tem agido, tem operado milagres. Mas cabe a ele a decisão final, porque ele tem livre-arbítrio. Cabe a mim e a você. Os demais, lembramos que Deus tem 3 formas de nos responder. Não. Deus às vezes nos diz não. Porque nós somos loucos, nós não sabemos o que estamos pedindo às vezes. Tem problema, mas Deus diz não, Deus é cruel assim. Bom, eu acho que quase todo mundo aqui é pai ou mãe. Deixa eu ver a mão, qual pai ou mãe aqui. Nunca, nunquinha, nenhuma vez sequer, disse um não para um filho. Levante a mão. Levante a mão. Deixa eu ver aí. Ninguém? Vocês são tão maldosos assim, rapaz? Vocês dizem não para os filhos de vocês? Vocês são tão maldosos assim? Que crueldade. Até o pastor Álvaro, que crueldade. A Mariane, que crueldade, rapaz. Por que a gente diz não para um filho ou para uma filha? Porque os meus já estão crescidinhos. O meu tem 24 anos, já é pastor, está tocando a vida dele, casou no civil agora, mês que vem, casa no religioso, faz o casamento dele, está tocando a vida. Minha filha está com 22 anos, mas até hoje eles escutam ó, de mim. Não. Por quê? É ruindade? É amor. Nós já temos mais quilometragem, já erramos, já vimos algumas coisas no mundo que eles ainda não viram, e nós os amamos e queremos protegê-los. Agora eu pergunto, quando Deus diz não para mim e para você, confia, como um filho deve confiar em nós, por amor. Nós podemos falhar com um filho, com uma filha, mas Deus jamais falha conosco. E quando Deus diz não para nós é porque Ele sabe, Ele já conhece o amanhã, Ele sabe. Ele às vezes nos diz sim, e às vezes Ele diz, espera um pouco.
Eu vou lhe dar isso, mas não é o momento. Você não enxerga todas as coisas, eu enxergo. Nós precisamos de confiança. Mas fora isso, lembremos que estamos em meio a um grande conflito. Satanás luta. Por isso, eu e você não podemos desistir de lutar em oração, em comunhão com Deus, porque algumas coisas Deus quer conceder, mas ele só poderá agir devido à acusação que Satanás fez e o mistério que nós não sabemos explicar. Deus impôs limites se eu e você orarmos. Por isso eu quero fazer um apelo para você nessa noite. Quer você se colocar mais uma vez nas mãos de Deus? Quer você dizer, Senhor, tu sabes minhas lutas, tu sabes meus medos, o Senhor sabe o milagre do qual eu necessito, o Senhor sabe as lutas da minha igreja, o Senhor sabe o milagre que ela necessita, da minha família. Senhor, opera esse milagre. E, Senhor, eu vou segurar firme em tuas mãos. Eu vou continuar lutando em oração, confiante de que o Senhor está no controle de tudo e de que a vitória é certa. E até eu tomar posse completa dessa vitória, eu não solto a tua mão, Senhor. Eu vou gastar tempo contigo todos os dias, estudando a tua palavra, orando sem cessar e falando do teu amor com aqueles que o Senhor colocar ao meu redor. Quantos querem assumir esse compromisso com Cristo, de continuar lutando, batalhando em fé, em oração, em comunhão com Deus? Deus seja louvado. Parabéns, que Deus te abençoe. Eu quero orar com você agora. Se depois for ter um hino, não tem problema, mas eu quero orar com você neste momento, pedindo que Deus opere o milagre do qual você necessita. Jamais desista. Saiba que estamos no meio de um grande conflito. A dor que às vezes enfrentamos é obra satânica. E precisamos continuar lutando em oração, porque a vitória já está assegurada. Oremos ao Senhor. Pai querido, Deus amorável, obrigado, Senhor, porque tua palavra nos enche de esperança. Obrigado, Senhor, porque assim como tu orientaste a Daniel de que a vitória era garantida, de que ele poderia voltar para casa em tranquilidade. Nós queremos ter essa certeza hoje, como o anjo adentrou o futuro e trouxe certeza até cada um de nós. Nós estamos, a grande maioria, nos nossos próprios lares agora, nesse momento. E queremos estar em nossos lares em paz, em tranquilidade, confiantes em Ti, certos de que a vitória está assegurada, Senhor. Tu conheces cada um que aqui está agora. A luta de cada um, a dificuldade que cada um está enfrentando, seja individual, seja como família, seja em que esfera da vida for. O Senhor sabe o milagre que cada um de nós necessita. Pai querido, opera este milagre, Senhor, para a honra e glória do teu nome, pois clamamos no doce, amorável e poderoso nome de Jesus, Senhor. Como tu atendeste a Daniel, atenda a cada um de nós. Reprima, Senhor, as hostes do inimigo. Envia teus anjos poderosos, Senhor. Opera o milagre que for necessário para honrar e glorificar o teu nome. Acima de tudo, Senhor, opere o maior de todos os milagres que podemos ver em nossas vidas. Que em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas lutas, possamos estar confiantes em Ti, de que a vitória está certa. E assim, Senhor, não importa o que esteja ocorrendo, ajuda-nos a estarmos felizes, sorridentes, contentes, segurando firmes em Tuas mãos, Senhor, porque sabemos que a vitória está garantida. Espera esse milagre em nossas vidas. E mesmo, como diz a canção, Senhor, mesmo que caia o mundo, pode cair o mundo, que estejamos em paz, porque a vitória nos está assegurada. Obrigado pelo teu amor. Que priorizemos a nossa vida de oração contigo, nossa vida de estudo da Santa Palavra e de testemunha. Continue abençoando a Igreja da Vila Formosa, cada membro, cada líder, cada família, os demais que estão conosco aqui de outras igrejas, Senhor, que também essas igrejas, essas pessoas tenham a tua graça. Cuide do teu povo, cuide das tuas igrejas, Senhor Deus, cuide deste campo, da tua igreja em todo este planeta. Que é o pastor Alvo, como líder espiritual maior dessa igreja, desse distrito, da sua família, conceda a eles porção dobrada do teu Santo Espírito, para sempre serem uma bênção, uma motivação para a tua igreja. É o que nós humildemente te pedimos, mas o fazemos, Senhor, como dito antes, no doce, amorável e poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus os abençoe.